o link para... Vendo aí? Para vocês verem. Esse trabalho foi apresentado como um mini curso num congresso do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. Então, vejam que o professor Silvio Ribeiro apresenta através do seu orientando Alves Filho. Segundo o autor, o surgimento da noção de gênero se dá com o início da oratória desenvolvida a partir da instauração da democracia na Grécia. Para Fiorin, nesta época, textos já eram agrupados de acordo com as suas características em comum. De início, estes eram distribuídos em 3 categorias bastante sólidas, que depois se subdividiram, e hoje a noção de gênero foi ampliada para todo tipo de produção textual ou discursiva, seja ela escrita ou oral. Então, naquele primeiro momento, havia 3 gêneros. Era o gênero dramático, gênero épico e o gênero lírico. Não havia mais nada diferente desses 3 gêneros. Ou seja, naquele momento, não havia um desenvolvimento que tem hoje essa questão do gênero. Tanto que, quando nós falamos de gêneros hoje, são tão numerosos que é impossível você relacionar todos os gêneros. Até mesmo porque a cada momento estão surgindo ou sendo identificados novos gêneros. Muitas vezes um gênero que já existe há milênios, talvez milênios nós não possamos registrar, mas que já existem registrados ou com possibilidade de serem registrados há muitos séculos, só hoje estão sendo identificados como gêneros. No artigo A Circulação do Conceito de Gênero, do gênero do discurso, em 2 instâncias mediadoras do ensino e aprendizagem da língua portuguesa, Santos e Chaves trataram das transmissões dos saberes elaborados na esfera científica, em particular o conceito de gênero do discurso, e transpostos para a realidade da sala de aula, verificando certo distanciamento entre a formulação original de Bakhtin e a sua aplicação no ensino, na medida em que a concepção de língua e linguagem, bem como a de gênero discursivo, apresenta alguns indícios de normatividade. Lógico, nós sabemos tanto disso, né? Por exemplo, no trabalho acadêmico você tem algumas coisas que você não pode fazer, você não pode criar. Você não pode criar uma nova ortografia. Você não pode criar uma nova formatação, porque você tem lá a ortografia oficial da língua portuguesa, você tem lá as normas da ABNT, que podem ter sido adaptadas na sua universidade, no seu departamento, mas não pode sair daquele esquema, porque se sair daquele padrão, o seu trabalho não será bem aceito pelos seus pares. Como você não pode produzir uma poesia lírica na estrutura de uma poesia épica, ou não pode produzir uma conferência na estrutura de um bilhete. Então, cada um tem uma série de normas. E isto é uma coisa que a transmissão desse tipo de trabalhos, principalmente na forma acadêmica, na forma de aulas, por exemplo, tem
uma estrutura muito mais fixa, muito menos livres do que na realidade da apresentação geral dos gêneros em qualquer língua, em qualquer discurso. Segundo entenderam da leitura de Bakhtin, Santos e Chaves, depois de afirmarem que o conceito de gênero do discurso corresponde a uma formulação adiantada da teoria do dialogismo, demonstraram que a realidade fundamental da língua e da linguagem não é seu aspecto estável e reiterável, mas sua relação inextinguível entre a língua, os sujeitos e a interação verbal. Veja, a língua no sentido saussuriano, língua como sendo a língua oficial, a língua que você precisa usar naquele determinado ambiente acadêmico, por exemplo. Ou a língua no sentido geral, que é qualquer forma de expressão oral. Os sujeitos que vão interagir, ora é aquele que tem o domínio do microfone, por exemplo, ou da cátedra na sala de aula, e o sujeito que é aquele que responde, ora simplesmente com um gesto, ora fazendo uma pergunta ou um questionamento. Então, esse sujeito expositor e a interação verbal ou não do outro é que vai constituir, na realidade, fundamental da língua. E aqui, quando nós falamos de língua e linguagem, entenda-se que língua está relacionada com a forma como nós falamos. A escrita é simplesmente uma tentativa de representar a língua naturalmente de acordo com determinadas normas e padrões estabelecidos de acordo com o nível ou com o gênero que nós estivermos produzindo. No artigo A Teoria dos Gêneros Bakhtiniana em Textos Orais de Publicidade e Propaganda, Jerônimo Sobrinho resume que os gêneros textuais podem ser entendidos como formas de manifestações linguísticas orais e escritas produzidas pelos sujeitos em diferentes situações sociocomunicativas. Então, nós podemos ter tantos gêneros quanto formas de manifestações orais ou escritas. Como isso é ilimitado, então o número de gêneros também é ilimitado. Nós não temos como relacionar todos os gêneros. Ninguém tem como fazer isso. Poderá fazer um número excessivo, mas mesmo assim ele não incluirá todos, porque a cada momento está sendo criado um novo gênero. Aliás, é ela, a teoria do gênero, né, que nos lembra a metáfora correias, isso aqui é lá do Bakhtin, viu? Correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem, usada por Bakhtin para definir os gêneros. Então, gêneros para Bakhtin era o quê? Metaforicamente, né? Correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem, afirmando que são as necessidades comunicativas que determinam o uso de uns ou de outros gêneros, registrando que o fato de os gêneros seguirem os parâmetros sociais e históricos das práticas discursivas ocasiona uma infinidade de gêneros, impossibilitando registrá-los quantitativamente. A primeira citação ali
apesar de estar lá no texto de Jerônimo Sobrinho, mas é de Bakhtin. Mas a segunda aqui é propriamente da autora. Está Jerônimo aqui, mas Jerônimo é sobrenome, não é o nome, viu? Então, eu já havia dito antes que é praticamente, não digo impossível, talvez seja impossível, mas eu não tenho certeza se é impossível, separar gêneros textuais e gêneros do discurso. Se não é impossível, pelo menos eu não achei essa possibilidade. Mas aqui eu vou tratar do que os autores chamaram de gêneros textuais. O artigo A Estrutura Composicional nos Gêneros Textuais a Escrever, estudo de caso, ou seja, esses autores fizeram um estudo de caso sobre a estrutura composicional nos gêneros textuais a escrever. Esse trabalho sintetiza a história dos gêneros textuais desde Aristóteles, destacando a contribuição de Bakhtin. A partir dessa contribuição, o interesse pelos gêneros na comunicação oral e escrita ultrapassou a limitação a que esteve submetida até o seu desenvolvimento pelos formalistas russos, e os gêneros passaram a ser entendidos como tipos relativamente estáveis de enunciado. É bom lembrar que os formalistas russos apresentaram isso de uma forma diferente do que apresentou Bakhtin, porque Bakhtin foi um contestador, de um certo modo, aquela política linguística adotada pelo governo da época. Por isso, aquele problema relacionado com filosofia da linguagem e marxismo. Dependendo da situação linguística, o falante ou ouvinte produz uma estrutura com formas padrão relativamente estáveis de enunciado na comunicação, mas que podem ser alteradas porque, dependendo da situação discursiva, é quem produz o enunciado que lhe atribui sentidos, tornando as formas do gênero do discurso tão numerosas e tão variadas. É bem interessante a gente ver isso. Por exemplo, quando nós falamos, nós não produzimos, a não ser um poeta, mas nós não produzimos palavras com dois sentidos. Nós só produzimos um texto com um sentido. Aqueles múltiplos sentidos que podem surgir são dependentes do outro. O outro é que vai dar esses novos sentidos. E eu já lembrei esse fato mais de uma vez, mas como o professor José Mário está aqui, um fato que aconteceu na história acadêmica da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, está num documento oficial. Fui eu quem produzi esse documento, que foi a criação do curso de especialização em língua portuguesa e no curso de especialização em língua inglesa da universidade. Aí, o que aconteceu? Nós produzimos lá uma redação em que havia uma frase, uma expressão relacionada com a forma de avaliação do curso. Eu tive uma intenção e escrevi o texto, ele foi aprovado em todos os níveis e se transformou no documento oficial. Do modo que eu entendi, também entenderam todos os meus colegas do departamento, entenderam todos os colegas do setor da universidade que analisa, e entenderam todos os alunos dos 2 primeiros anos que o curso funcionou. No terceiro ano,
alguém questionou, mostrando que aquela forma não tinha de ser necessariamente aquela, que poderia ser de outra também. E leu o texto de novo, e nós percebemos que, de fato, poderia ser também de outro modo. Mas veja, durante 2 anos, dezenas de pessoas avaliaram o documento e não perceberam que havia uma segunda forma de interpretar aquele texto. Na primeira versão, na versão que eu produzi, que estava na minha cabeça, e que eu consegui repassar do mesmo modo para tanta gente, a avaliação de todas as disciplinas do curso tinha de ter necessariamente uma monografia. Poderia ter outras formas de avaliação também, mas necessariamente teria de haver uma monografia. 3 anos depois, alguém contestou e mostrou que o próprio texto não dizia isto, que tinha de ter a monografia. E, de fato, não tinha. Ou seja, era uma outra possibilidade de interpretar. Portanto, o que nós falamos não é necessariamente o que nós pensamos, é também o que o outro pensa do que nós falamos. Essa interação na linguagem pode ocorrer, inclusive, com situações até constrangedoras. Mas, como eu já disse no início, esse texto foi produzido para mostrar uma quantidade grande de trabalhos relacionados à produção de monografias, de artigos e de trabalhos apresentados em eventos e publicados por nós. É muito maior do que o que se pode apresentar em 1 hora. E como nós começamos com um pouco de atraso por causa do fato de haver faltado o professor Bruno, nós o substituímos, começamos 20 minutos depois, até que, de fato, estamos dentro do horário considerado que seria de 1 hora, mas não dentro do horário cronológico. Então, vamos interromper aqui, sem fazer propriamente uma conclusão, e deixar